mérito de outras hipóteses e perspectivas de interpretação do livro de Deuteronômio, nesta abordagem se dará prerrogativa à leitura sincrônica, a partir de uma tradução do texto canônico, a fim de refletir dois temas centrais e interdependentes no livro de Deuteronômio, isto é, a aliança e a terra prometida. Seguindo o fio narrativo que conduz o ouvinte leitor ao livro de Deuteronômio, passaram-se mais de 40 anos desde a saída dos hebreus do Egito. Nesse interim, uma nova geração de pessoas livres nasceu no deserto. Essa nova geração não fizera as mesmas experiências de libertação que fizeram seus antepassados, após 400 anos vividos como imigrantes no Egito, passando pela dura experiência da escravidão. Essa nova geração também não fizera a experiência da aliança com Deus e tampouco conhecera as promessas de Deus feitas a seus antepassados. Para a geração do Êxodo, o tempo do deserto foi indispensável para constituir um povo, para aprofundar o conhecimento recíproco entre essa massa de prófugos do Egito e seu novo soberano, que não era humano, não era um faraó, mas Deus, o qual assumiu o papel de chefe militar, rei e legislador. Como soberano, Deus estabeleceu um pacto com este povo em travessia, conhecido como a Aliança do Sinai. No livro de Deuteronômio, Moisés era um dos únicos sobreviventes a testemunhar todos os eventos desde o Egito, inclusive a promessa da terra e a aliança no Sinai. Sendo assim, por desígnio de Deus, Moisés assume o papel de mestre para instruir essa nova geração, nascida no deserto, sobre os compromissos da aliança em vista da posse e permanência na terra prometida por Deus. Mas por que Deus tomou tal iniciativa? Qual o objetivo de fazer uma aliança entre Deus e esse povo exilado do Egito? Segundo Deuteronômio 28, versículo 9, esse texto revela que a intenção de Deus era constituir para si um povo que participasse de sua vida. A fórmula da aliança de Deuteronômio estabelece o compromisso do povo escolhido diante da dádiva e da preferência de Deus por Israel a outros povos. Para viver na terra, entretanto, Israel deveria assumir sua identidade de povo eleito, obedecendo à aliança através da observância dos estatutos, das prescrições, dos preceitos e dos mandamentos de Deus. Na Bíblia, a conclusão de uma aliança é caracterizada pelo termo kahat berit, literalmente, cortar uma aliança. Uma evocação ao rito de sangue realizado quando uma aliança era estipulada. O ritual do sangue era o meio pelo qual se selava uma aliança entre duas partes. No ritual, os contraentes abatiam o animal e repartiam o seu corpo em duas partes e colocavam uma metade em frente à outra. Em seguida, os contraentes passavam entre as partes dos animais abatidos, pisando no sangue e pronunciando as cláusulas da aliança, seguidas de palavras de imprecação. Quem não cumprir os compromissos do pacto seja feito como este animal. Este ritual pode ser verificado na narrativa da aliança de Deus com Abraão, em Gênesis 15, versículos de 9 a 11 e de 17 a 18. Os animais abatidos e partidos testemunham que a recusa da aliança significa a morte do culpado, enquanto o respeito à aliança é vida. Note-se, porém, que em Gênesis 15, somente Deus passa entre os animais, assumindo para si a garantia da fidelidade ao pacto e demonstrando que a aliança é a iniciativa divina, a qual o humano é convidado a participar. O ritual da aliança no Sinai conta com a mesma matéria do rito da aliança com Abraão.
animal morto e sangue. Mas em Êxodo 24, o narrador sublinha o lado positivo do sacrifício, onde a vida do animal aparece como fiador da aliança e o sangue como vínculo relacional que une os contraentes da aliança. Os animais sacrificados no Sinai são oferecidos em holocausto, ou seja, totalmente queimados em oferta ao Senhor, e em sacrifícios de comunhão, isto é, um banquete oferecido para celebrar o pacto com o Senhor. Diferente da aliança com Abraão no Sinai, os contraentes não passam pelo sangue, pois o sangue é recolhido e dividido em duas partes. Metade é oferecida ao Senhor, sendo aspergido sobre o altar, e a outra metade é aspergida sobre o povo, semelhante ao rito da instituição sacerdotal, que previa a aspersão do sangue sobre o altar e sobre o consagrado. Deste modo, o texto sugere que a aliança do Sinai é também uma consagração do povo a serviço do Senhor. O rito do sangue é introduzido logo após o povo ter ouvido as cláusulas do pacto e assumido a sua parte na aliança, expressando assim o seu compromisso. Tudo o que o Senhor falou, executaremos e escutaremos. No livro de Deuteronômio, particularmente, a aliança de Deus com o povo eleito acontece nas estepes de Moabe, região de fronteira com a Terra Prometida. Diferente dos ritos anteriores, a aliança proposta pelo livro de Deuteronômio assume aspectos formais, conteúdo e vocabulário semelhante aos tratados assumidos entre soberanos e vassalos do Antigo Oriente Próximo, cujos elementos centrais são elencados na diapositiva. Em geral, a parte central do livro de Deuteronômio, isto é, os capítulos 4 ao 28, se enquadra nesse esquema de base, sendo que o núcleo da aliança no livro de Deuteronômio é basicamente um convite à nova geração que nasceu no deserto a assumir em primeira pessoa as cláusulas da aliança que o Senhor estabelecera com a geração do Sinai. Essa nova geração, chamada de povo escolhido no livro de Deuteronômio, deve assumir as disposições da aliança antes de tomar posse da terra prometida. A obrigação essencial a qual o Senhor se compromete na aliança é a de ser Deus de Israel. Essa, por certo, não é uma obrigação nova, pois é característica dos compromissos de Deus com os ancestrais do antigo Israel. O compromisso do Senhor, portanto, é um elemento de continuidade entre as alianças ancestrais e mosaica, o que implica cumprimento de suas promessas de fazer de Israel uma grande nação e de lhe dar uma terra em herança. No livro de Deuteronômio, o dom da terra ganha notoriedade, a tal ponto que falar de promessa equivale a falar de terra prometida, como é possível verificar nas numerosas atestações que vinculam a ocupação da terra ao cumprimento da promessa e das promessas patriarcais. De sua parte, Israel deve se comprometer em cumprir, observar e obedecer tudo o que o Senhor estabelecera, guardando seus mandamentos, estatutos e normas, sobretudo expressando o seu amor exclusivo a Deus através da obediência e da fidelidade incondicional contra qualquer comportamento idolátrico. A lealdade incondicional a Deus é essencial para preservar a aliança, bem como condição indispensável para que Israel possa desfrutar da vida na terra prometida. No livro de Deuteronômio, a terra prometida e tudo o que nela cresce é dom gratuito de Deus. A terra prometida é descrita positivamente como uma evocação do Jardim do Éden.
devido às riquezas naturais, fertilidade dos campos, dos rebanhos e a prosperidade do povo e de suas cidades. Diversas vezes o livro de Deuteronômio se refere à terra prometida como a terra onde corre leite e mel, a terra boa. Essas descrições, na verdade, são conceitos teológicos. A terra é boa enquanto dom de Deus, espaço que proporciona repouso para todos e experiência de liberdade após a travessia do deserto. Nessa terra, Israel pode realizar plenamente sua vocação de povo eleito, assumindo sua parte na aliança. De acordo com a aliança, caberia a Deus dar a terra prometida e garantir a vida do povo de Israel nessa terra. E de sua parte, Israel deveria responder ao dom da terra e à liberdade, sendo fiel aos mandamentos que Deus lhe prescrevera. Segundo Deuteronômio 28, a fertilidade ou infertilidade, a vitória ou a derrota, a liberdade ou a escravidão do povo eleito na terra prometida seriam consequências da fidelidade ou infidelidade aos compromissos da aliança. Com tom de superioridade, Deuteronômio 11, de 10 a 15, compara a terra prometida ao país do Egito, de onde Israel saiu mediante intervenção libertadora de Deus. A terra prometida é dom gratuito de Deus, mas não incondicional. Se quiser prolongar sua permanência na terra prometida, Israel deve cumprir sua parte na aliança. A fidelidade do Senhor, porém, supera a infidelidade humana. Segundo Deuteronômio, mesmo se o povo de Israel vier a perder a posse da terra através da infidelidade, Deus buscará resgatar sua promessa mediante o arrependimento e a busca de reconciliação. No livro de Deuteronômio, a terra prometida é, ao mesmo tempo, dom de Deus em resposta à obediência do povo eleito, e o lugar apropriado para viver os compromissos da aliança. No livro de Deuteronômio prevalece o tempo presente. Hoje, Deus renova sua aliança com os ouvintes leitores dessa narrativa. Hoje, portanto, é comigo e contigo que Deus propõe esta aliança de vida e plenitude. Olá, minha irmã, meu irmão, você que nos acompanha aqui no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Na primeira parte do vídeo de hoje, vocês puderam aprofundar alguns temas importantes do Deuteronômio com a ajuda da irmã Elisângela. Agora, nós vamos aprofundar outros dois temas. E o primeiro tema, como vocês podem ver do slide que está aqui ao meu lado, é aliança. Um tema fundamental na Sagrada Escritura e de modo especial no livro do Deuteronômio. Uma fórmula muito simples para expressar aliança nós a encontramos no livro de Jeremias, o profeta. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Essa fórmula, como disse, simples, ela nos remete diretamente a uma compreensão autêntica e profunda da aliança. Ou seja, nós estamos falando de relação. De fato, o pronome meu e o pronome vosso aqui não indicam uma posse material do outro, mas indicam relação, proximidade e intimidade. Aliança, portanto, é um conceito que fala da relação entre Deus e Israel. Mas essa relação tão importante não é uma relação qualquer, e muito menos uma relação vazia. É uma relação que tem conteúdo, conteúdos que afetam ou favorecem, melhor dizendo, a inteira vida de Israel. Por isso que muitas vezes, como nós vemos no livro do Deuteronômio, essa aliança é traduzida, o seu conteúdo, por meio de leis. Essas leis indicam responsabilidades. Por quê? Uma aliança é um pacto, não é? É uma relação na qual dois interlocutores
assinam um contrato e assumem responsabilidades, direitos e deveres. Um exemplo disso nós encontramos no capítulo 26, versículo 17. É um versículo, mas nos ajuda a entender bem qual é essa dinâmica da aliança no livro do Deuteronômio. A primeira coisa que quero destacar é o advérbio inicial que coloquei em vermelho, hoje. Esse advérbio está ali de propósito, com uma finalidade importante e específica. Nos recordar que a aliança, essa relação entre Israel e o povo, não é algo do passado. O livro não quer ser um museu, mas essa aliança que foi estabelecida no passado, ela é atual, ela é presente na vida de todas as novas gerações de Israel e na vida de cada um de nós, que no ato de fé nos colocamos diante desse texto e o lemos como palavra de Deus. Logo, é algo que fala também para nós. Segundo elemento, fizeste o Senhor declarar que Ele seria teu Deus. Vejam, o primeiro interlocutor, o primeiro contraente do pacto, Deus mesmo, apresentado como teu Deus. De novo, o pronome não tem a função de posse, tem a função de indicar a relação, a proximidade. Mas atenção, ao dizer que Adonai se coloca como o Deus de Israel, significa que ele se compromete com a vida de Israel. A sua parte do contrato é o compromisso com a vida de Israel. Depois, que andarias em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos e suas normas, e obedecendo a sua voz. A observação, que significa vivência concreta desses elementos que dizem o conteúdo da aliança, expresso por meio de leis, é a parte de Israel, o outro interlocutor da aliança. Deus se compromete como Deus de Israel, o garante da vida de Israel. E Israel se compromete nesta mesma aliança em observar os mandamentos de Deus. Mas, quando nós falamos de mandamentos, quando nós falamos de leis, podemos cair numa compreensão errada desse conteúdo da aliança apresentado no livro do Deuteronômio. Qual é o erro ou o perigo? É o do legalismo. Imaginarmos que a aliança é uma caixinha de leis que vai restringindo a vida do homem. Não é essa a mentalidade do livro do Deuteronômio. Pelo contrário, se nós olharmos Deuteronômio 5:6, naquele capítulo, aliás, capítulo 5, nós encontramos a apresentação dos 10 mandamentos, que já havia sido apresentada no livro do Êxodo, capítulo 20. Mas como lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, antes de começar o elenco dos mandamentos, o versículo 6, portanto, temos uma afirmação fundamental, chave de leitura do que vem depois. O Deus que está para dar os mandamentos é o Deus que libertou Israel do Egito. Ora, o que quer dizer isso? Os mandamentos que devem vir logo em seguida são leis para o homem livre. Se são leis para o homem livre, os mandamentos são garantia da liberdade. Uma liberdade do indivíduo e uma liberdade como dom para a inteira comunidade. Logo, os mandamentos determinam de forma positiva uma melhor vivência da relação com Deus e uma maior vivência e melhor vivência da relação com os outros membros do povo, para os quais também foi concedida a mesma liberdade. Outro aspecto importante que afasta essa concepção legalista da aliança e da Torá, o conteúdo expressivo dessa aliança, tem a ver com a dimensão afetiva, o amor. Da parte de Deus, a libertação de Israel, a eleição de Israel, que vocês já viram com a Melisângela, e a proposta da aliança como uma proposta de vida, se dá por um ato de amor. A mesma coisa se espera de Israel ao responder a essa proposta de Deus. Mas, na Bíblia, toda dimensão afetivo-sentimental não se reduz a uma pura emoção, é também operativo. Logo, amar a Deus como resposta significa buscar na vida concreta viver de acordo com os seus ensinamentos, porque os seus ensinamentos são garantia da liberdade e garantia da dignidade do outro, um conjunto que nós podemos também chamar de justiça.
No final do livro do Deuteronômio, capítulo 34, nós encontramos ali a descrição da morte de Moisés. Israel chegou na fronteira com a terra prometida, está para entrar na terra prometida, e Moisés, aquele que conduziu, em nome de Deus, o povo até esse momento, morre. Essa morte não marca simplesmente o fim da vida de Moisés, mas no lugar onde se deu, ela adquire um valor simbólico. Ou seja, se Moisés foi aquele escolhido por Deus para tirar Israel do Egito, conduzi-lo ao deserto onde Deus estabeleceu essa aliança, onde Deus propôs um modelo de vida, de justiça, de liberdade e dignidade, base para a construção da fraternidade, e que agora chegou à fronteira da Terra Prometida, ele morre. Por quê? Porque o povo que entra na Terra é quem deve atualizar na vivência concreta nesta terra, a aliança que estabeleceram no deserto. Portanto, a liberdade, a justiça, a solidariedade, tudo isso que compõe a fraternidade e diz que Israel é o povo de Deus, é uma obrigação da inteira comunidade quando ela entrar nesta nova terra. De fato, terra é o nosso segundo tema. Um outro tema muito importante no livro do Deuteronômio. No primeiro capítulo, já no versículo 8, no início do livro, encontramos: Eis a terra que vos dei. Entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Este versículo do início do livro nos coloca de frente ao primeiro aspecto fundamental de compreensão do que é a terra e o que significa essa terra no livro do Deuteronômio. Ela é o cumprimento de uma promessa que Deus fez aos patriarcas. Ora, o cumprimento aqui nos ajuda a entender, porque ele afirma de forma categórica a fidelidade de Deus. Aquele que se compromete na aliança a ser o Deus de Israel, ele é fiel. A sua palavra é verdadeira, ele não volta atrás. Por isso, Israel, nessa mesma relação de aliança, precisa também viver a sua parte do contrato, para merecer estar nessa terra que Deus havia prometido. Algumas outras características desta terra. Nos versículos 7 a 10 do capítulo 8, o texto ajuda a confirmar essa ideia que acabei de dizer do cumprimento da promessa, como um dom. A terra é um dom que Deus oferece a Israel. Essa terra que muitas vezes ela é definida como abundante. É abundante em água, é abundante na produção de alimento, é abundante em minério. Mas prestem atenção que na estrutura desses versículos, o dom divino é marcado no início e é marcado no fim. O Senhor teu Deus vai te introduzir numa terra boa. Comerás e te fartarás e abençoarás o seu Senhor pela terra boa que Ele te deu. Ora, o livro do Deuteronômio, portanto, ao nos colocar nas portas da entrada da terra, nos recorda com força que essa terra é dom. Ela não é fruto simplesmente da força militar de Israel, que por sinal não era assim tão grande, por ser um povo muito pequeno. Ela é fruto do dom de Deus. Outras duas características confirmam esse aspecto. O fato de que a terra era uma terra habitada por outros povos. Portanto, Israel não chega num espaço vazio e pode tranquilamente ir ocupando. Não, Israel tem que viver alguma relação aí, alguma dificuldade, muitas na verdade, com esse território devido às populações que ali se encontram. De novo se confirma a necessidade da ação de Deus para garantir o direito a essa terra, a Israel. Outra palavra também significativa é a palavra herança, algo que Israel recebe de Deus. Mas o tema da terra vai além da questão da posse de um território. Isso está relacionado sempre, de novo, com Deus. A vida na terra, a permanência na terra, tem a ver diretamente com a qualidade da sua relação com Deus. Uma qualidade que é medida como se fosse um termômetro na qualidade das relações entre os membros que compõem esse
povo. Ou seja, poder estar na terra depende de como Israel se relaciona com o seu Deus no respeito à aliança. E o respeito à aliança é traduzido nas relações entre os membros do povo. Se fizermos uma pequena síntese na história da salvação, pegando 3 personagens fortemente simbólicos, nós vamos ver que terra, Deus e povo estão intimamente relacionados. Em Adão, por exemplo, aquele que foi gerado da terra e que foi colocado como o responsável, o jardineiro que cuida com amor, inclusive, dessa terra, o que nós vemos aqui? Esse mesmo Adão é quem desobedece, desrespeita uma norma divina e, portanto, come do fruto da árvore. Essa desobediência, ela cria rupturas. Ruptura entre os homens, Adão e Eva se cobrem. Entre os homens e Deus, Adão e Eva se escondem atrás das árvores. E depois com a própria terra. São expulsos do paraíso e agora passam a viver num terreno muito mais difícil de ser trabalhado. Se Adão representa, portanto, o rompimento com a desobediência, em Abraão o que nós vemos? A ação de Deus que vai reconstruindo essa relação Deus, humanidade e terra. Mas essa reconstrução, que parte sempre da iniciativa de Deus, ela conta também com a colaboração do homem, que nós reconhecemos representada na figura de Abraão, que assume um modelo diferente do de Adão. Se Adão é de desobediência, Abraão se torna da obediência. Com Moisés, nós vemos o momento da conquista, da entrada da terra, mas Moisés é aquele que carrega a aliança sinaítica. Ele representa esse contrato estabelecido no Monte Sinai, que o livro do Deuteronômio prefere chamar de Horeb. Moisés está na linha de Abraão enquanto segue o modelo da obediência, mas como aquele que representa também a legislação, o conteúdo da aliança, o que ele nos indica? O retorno a essa terra implica fortemente na capacidade obediente de viver a aliança, para que a terra, identificada por Deus como boa, seja na vida do povo uma terra justa. Terra boa é aquilo que Deus nos dá. Uma terra justa é o modo como se vive aquela bondade que Deus concede para a inteira nação. Portanto, vocês vejam, o tema da terra está diretamente relacionado com o tema da aliança. O livro também é realista. No capítulo 4, versículos 25 a 28, ele fala da possibilidade no futuro de que na terra Israel possa cometer alguns pecados, sobretudo da idolatria, que é o pecado que origina uma série de outros pecados, já que a idolatria ela carrega consigo uma proposta de vida. Como a aliança proposta por Deus carrega uma proposta de vida que se realiza no esforço concreto da obediência dos mandamentos, como construção de uma sociedade justa, a idolatria também carrega uma proposta de vida, que não tem nada a ver com a justiça proposta por Deus. Aquela justiça como base da fraternidade social. No capítulo 28 do mesmo Deuteronômio, Deus alerta para os perigos da desobediência e a possibilidade de maldição. Então vejam, o livro é realista, considera a possibilidade de que o povo não consiga viver esta aliança na terra, portanto não mereça estar na terra. Mas é o próprio livro quem deixa uma porta aberta. Como solucionar essa questão? Capítulo 4, versículos 29 a 30. Se Israel souber reconhecer o seu pecado, a sua dificuldade de viver a aliança e, portanto, o fato de macular essa terra com as injustiças produzidas e voltar-se para Deus, um estado de conversão, a misericórdia de Deus é capaz de restabelecer esse povo, ressignificar a própria história, recolocar Israel de novo dentro da aliança dessa relação com Deus e, portanto, dar início a um novo movimento de posse dessa terra, de direito de estar nessa terra e de construção da nação do Senhor. Deuteronômio muitas vezes é chamado de a Constituição para Israel. A palavra Constituição já deveria puxar na nossa memória, no nosso imaginário, a ideia de leis. Leis que eu falei tanto durante o nosso vídeo, não é? No próximo vídeo da semana que vem,
nós teremos um curso, uma aula sobre o sentido dessas leis, a classificação, a divisão dessas leis. Portanto, não deixe de assistir o próximo vídeo para aprofundar ainda mais o conteúdo da aliança, as características da vida de Israel abençoada por Deus nessa terra que Deus mesmo define como